Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os santos anjos de Deus nos guardem, nos protejam. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal e vamos juntos evangelizar. O evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus os advertia dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a comentar entre si que era porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que comentais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvides? Não vos lembrais quando repartiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa terça-feira, que antecede o início da Quaresma, que se dará amanhã, nós temos a oportunidade de ler esse Evangelho. O Evangelho diz: atenção. Quer dizer, devemos estar com os olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, para podermos acolher aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Nós sabemos que o fermento, ele tem como finalidade fazer crescer a massa. Fermentar a massa quer dizer justamente isso, fazer crescer, dar ali um vigor, né, para a massa. E aqui nós percebemos nesse Evangelho que nosso Senhor está dizendo: cuidado, tomai muito cuidado com o fermento dos fariseus. Claro que ele não está falando aqui de um fermento material que faz crescer a massa. Na verdade, ele está aqui nos advertindo sobre o que está sendo o motivo, a razão, a intenção, o modo de agir desses fariseus e de Herodes. Ou seja, esses homens, fariseus e Herodes, a ação deles não tinha nada de sobrenaturalidade, não tinha nada de espiritualidade, não tinha nada de transcendente, não tinha nada, vamos dizer assim, voltado verdadeiramente para Deus, para o Senhor. Não tinha. Tudo que eles faziam em benefício próprio e não mediam as consequências até dos males que eles praticavam. Não mediam as consequências. Faziam mal, destruíam as pessoas, eram terríveis. E Jesus está dizendo para nós: cuidado, porque nós não devemos ter uma vida farisaica e nem semelhante à vida de Herodes. A nossa vida deve ser a da santidade, a nossa vida deve ser de comunhão com Deus, a nossa vida deve ser cada dia mais, cada vez mais, uma vida semelhante àquilo que nosso Senhor está pedindo para nós. O nosso fermento deve ser a caridade, o nosso fermento deve ser a fé, o nosso fermento deve ser a capacidade de olharmos para o céu e buscarmos viver uma vida de acordo com os ensinamentos e os preceitos divinos. Isso sim, a nossa vida nunca, jamais deverá ser uma vida motivada, movida por intenções próprias, por motivos
razões que não sejam relacionadas à glória de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, peçamos a Deus que o Espírito Santo de Deus seja o nosso fermento, que o Espírito Santo de Deus seja a nossa alegria, o nosso motivo, a nossa razão para podermos continuar indo adiante, indo para frente e realizando e fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. Abramos o coração. Deus quer fazer muito em nós, mas nós devemos permitir que Ele trabalhe o nosso interior. São José Maria, no número 372. Se perseverares na oração com perseverança pessoal, Deus nosso Senhor dar-te-á os meios de que precisas para ser mais eficaz e para estender o seu reino no mundo. Mas é necessário que permaneças fiel. Pede, pede, pede. Achas que te comportas assim? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.